Olá pessoal, então sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar a parte de operações algébricas, né? Que muitas vezes acontece das pessoas terem dúvidas. Então, por exemplo, vamos fazer a seguinte situação. Se eu tenho essa situação aqui, pessoal, x mais 2 igual a 6. Né? O que significa isso, né? Qual é, o x é um número, certo? Qual é o número que somado a 2 dá 6? Então a gente poderia pensar no bom português dessa forma. Então, qual é o número que somado a 2 dá 6? Então, isso é uma operação algébrica. O x é um valor qualquer, podia ter chamado de A, de B, de C, ok? Então, como eu faço isso, né? Como eu quero saber qual é o valor que somado a 2 dá 6, eu vou isolar o x. Então, o x vai ser igual ao quê? Ao 6, né? E no momento que esse 2 passa, troca de lado, ele troca o sinal. Então ele passa do mais aqui, ó, passa para o sinal menos. Então 6 menos 2 vai dar 4, ok? Então é por isso que se troca o sinal. Porque isso é uma operação algébrica. Então eu quero saber qual o valor, qual o número que somando 2 dá 6. Ok? Então se eu quero saber esse valor, como esse 2 vai trocar, né, de lado aqui, ele vai passar para o sinal negativo. Então fica o 4. Porque eu sei, eu posso testar esse 4 ó, novamente aqui. Ó. Eu pego esse 4 aqui ó, e trago ele para cá. 4 mais 2, 6. Então essa é a operação algébrica. Então a gente fala às vezes o x, o y, o a, posso chamar da letra que eu quiser. É saber qual o valor desse número aqui, ok, pessoal? Então essa aqui é quando eu tenho uma soma. Então quando eu tenho uma soma, né, eu quero saber qual o valor do número que somado a 2 dá 6. Qual é esse número? Esse número é o 4. Eu poderia fazer a mesma coisa numa operação de subtração. Por exemplo, x menos 3 igual a 12. Ok? Então aqui eu tenho qual o valor de x, então qual o número que subtraído de 3 dá 12. Pensando no português seria isso, nessa expressão algébrica. Então, qual é o número que subtraído de 3 dá 12? Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Se ele subtraído de 3 dá 12, quando eu passo o 3 para o outro lado, como eu fiz com o 2 aqui, ó, eu vou ter a troca do sinal. Vai ser 12, eu tenho menos aqui, ele passa a ser mais. Ok? Esse menos 3 passa para cá. Certo? Então troca de sinal. Então 12 mais 3 igual a 15. Então eu poderia testar, fazer a prova e trazer o 15 para cá. Vai ficar 15 menos 3, eu vou ter o valor de 12. Certo? Por isso que nas expressões algébricas a gente troca o sinal. Ok? Porque aqui, ó, eu quero saber o número que subtraído de 3 gera 12. Então, para mim saber esse número, eu vou ter que acrescer ao 12 esses 3. Por isso que a gente faz a troca do sinal na operação algébrica de subtração. Certo? Eu posso fazer o teste. Vou trazer o 15 para lá, 15 menos 3, 12. A mesma coisa vale para a multiplicação, por exemplo. Então, para a multiplicação, x sobre 2 igual a 20. Certo? Poxa, como é que eu resolvo isso? Né? Posso pensar como é que eu faço essa resolução. Eu quero saber qual o valor, qual o número que dividido por 2 dá 20. Se eu quero saber qual o número que dividido por 2 dá 20 no português, eu passo esse 2 agora, né? Que ele está dividindo, passa multiplicando. A gente faz essa inversão. Porque eu quero saber, eu tenho aqui a metade do valor do número, né? Igual a 20. Qual é esse número? Né? Esse número dividido por 2 dá 20. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a operação, né, de multiplicação. Então, esse 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 20 vezes 2 igual a 40. Aí eu posso testar novamente. Ó. Trago 40 para cá. 40 dividido por 2 vai dar o 20. Ok? Então, a álgebra é isso. Então, eu tenho, por exemplo, da soma, a subtração e a divisão. A mesma coisa vale para a multiplicação. Por exemplo, se nós tivermos isso aqui, pessoal, 3x igual a 120.
certo? Então, qual número que multiplicado por 3 gera o 120? Então, se eu quero saber qual o número, que é o x, poder chamado de A, de B, como eu falei para vocês, esse 3 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Passa dividindo, porque eu quero saber qual o valor do x. Então, 120 dividido pelo 3. Por que dividido? Porque aqui eu tenho o triplo do número. O triplo do número dá 120. Qual é esse número? Então, se o triplo é 120, eu vou dividir o 120 por 3 para obter esse número, x. Então, 120 dividido por 3 vai dar o 40, certo? Ok, pessoal? Então, essa aqui são as propriedades de operações algébricas mais comuns, certo? A soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Então, quando eu troco, eu tenho uma soma, ele troca de lado subtraindo. A operação inversa da soma é a subtração. A operação inversa da subtração é a soma. A operação inversa da divisão é a multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Certo? Eu posso pensar no bom português. Qual é o número que somado a 2 dá 6? Então eu vou subtrair do 6 esse valor 2 para obter o valor. Se eu quero saber qual é o número que subtrai de 3 dá 12, eu vou somar o 3 ao 12 para ter esse número. Ok? Aqui é a mesma coisa, metade do número é 20. Então qual é esse número? Eu vou fazer a multiplicação. 20 vezes 2, ok? Então, para terminar essa parte de álgebra, né? Se nós tivermos, pessoal, uma situação assim, por exemplo, uma situação que eu tenho uma equação, né? uma equação algébrica que eu preciso resolver, certo? Então, por exemplo, que eu tenha essa situação aqui, ó, 4x mais 2, por exemplo, é igual a 2x mais 10. Então, eu tenho uma expressão aqui, né? Uma igualdade, uma equação algébrica. Então, o que eu vou fazer? É o que a gente sempre fala, né? A gente traz os valores de x para um lado e os números para o outro. E aí faz o isolamento desse valor de x, como a gente fez antes. Então, eu vou trazer o 2x para cá. Ele está somando, então eu vou ter 4x. Esse menos 2x eu vou puxar para cá. Mais 2 igual a 10, certo? Agora, eu vou levar esse 2 para o lado do número. Vou deixar x de um lado x, de outro lado os números. Então, 4x menos 2x vai dar 2x. Aqui eu vou ter 10, esse 2 está somando, passa para lá, negativo. Então, 2x igual a 10 menos 2, 8. Então, vamos recair naquela situação que a gente viu antes. Ó. Qual o número que multiplicado por 2 dá 8? Então, se eu tenho uma multiplicação, para mim isolar o valor, para saber o valor de x, a multiplicação, o processo inverso é a divisão, 8 sobre 2. Então, 2 vezes o valor do número dá 8. Qual é esse número? Então, esse 2 vai passar a dividir, certo? Então, vai dar 4. Ok? Então, o valor que vai resolver essa equação aqui é 4. Então, essa aqui são as propriedades da álgebra, certo? A gente nunca troca o sinal aqui, ó, na multiplicação e na divisão, porque a gente quer saber exatamente o dobro do número é 8. Qual é esse número? 4. Esse 2 está multiplicando, então tanto passando dividindo ou passando multiplicando, como a gente fez antes, né? X dividido por 8 igual a 2. Então esse aqui passa multiplicando, então vai ficar 2 vezes 8, 16. Não troca o sinal, só troca o sinal quando eu tenho a soma ou a subtração, ok? Então eu posso pegar esse 4 aqui, ó, e fazer o teste nessa equação. Só para a gente poder testar se fecha. Então aqui 4. Ó. 4 vezes 4 mais 2 igual a 2 vezes 4 mais 10. 4 vezes 4, 16. Mais 2, 18. 2 vezes 4, 8. Mais 10, 18. Fecha lá. Certo? Então essas são as propriedades da álgebra. Então a gente às vezes chama de x, chama de y. É um valor numérico, né, que a gente quer descobrir. Tá, pessoal? Espero ter ajudado. Um grande abraço, muito obrigado. Se vocês gostarem, dê um like. Se vocês quiserem compartilhar. Se precisarem de alguma ajuda que estiver dentro da minha capacidade, pode contar comigo. Valeu, até a próxima aí. Grande abraço.